Bem, bom dia. Sempre é uma alegria ver tantas crianças aqui na nossa igreja. E aqui estamos nós, diante da Santa Palavra de Deus. Abram, por favor, em Gênesis 1. Fácil abrir esta manhã. Gênesis 1, e vamos continuar com a série de exposições em Gênesis. Da última vez esteve aqui alguém que me é muito querido, e não estou a brincar, o meu irmão Daniel. E hoje vamos continuar a exposição de Gênesis nos versículos 6 a 25. Gênesis 1, versículos 6 a 25. Mas antes um bocado de curiosidade sobre mim mesmo. Um bocado de cultura geral. Eu nunca fui ninguém que gosta assim muito de obras de arte, tá bem? Ir a museus, contemplar quadros, mas achei ultimamente bastante interessante entender a perspectiva dos pintores e aquilo que eles querem, qual é o objetivo que eles querem ao pintar uma obra de arte. Ok? Então, é um aspecto interessante que eu não tinha, nunca me interessei por arte, mas passei a descobrir e é interessante, talvez até mais do que o próprio quadro. Okay? E eu vou pedir ali ao Gabriel, eu não sei se tem, eu vou mostrar algumas obras de arte. E eu sei que nós em Portugal não somos muito dados à arte, como noutros países, não se ensina tão profundamente como na escola, mas eu creio que vocês conseguem, ou alguns de vocês conseguem, reconhecer esta obra de arte. Sim? Qual é? Podem dizer. É a Última Ceia. Okay? E o pintor quem foi? Leonardo da Vinci. Eu ouvi aqui muito bem. A seguir, este é mais difícil. Eu não sei quem conhece este quadro. O Grito. Uau, mais gente. Muito bem. De Edvard Munch, se eu não estou em erro. Ok? Este não tem um nome, tá bem? Ou seja, o nome do quadro é uma pintura sobre a sua amada, mas eu quero ver quem é que vai adivinhar o quadro pelo estilo. Picasso, muito bem, Paulo. Okay? Este é o único momento em todo o sermão em que vocês vão poder participar, tá bem? Muito bem, Picasso, é uma pintura de Picasso. E este, por último lugar, ok? A Mona Lisa, ou a Gioconda, está bem? Cujo pintor é Da Vinci, ok? Então nós podemos olhar para estes quadros, para estas obras de arte e a mais ou menos reconhecermos quem são os seus pintores, certo? Da mesma forma, se eu for aqui em cima à Serra da Amoreira, ou se eu for para um dos sítios preferidos meus aqui em Lisboa, que é a Serra da Rábida, for para o cimo da serra, de ambas as serras, e contemplar o horizonte e as coisas que há à minha volta, eu vou conseguir reconhecer quem é o autor de tudo aquilo que está à minha volta, que é o nosso Deus, não é? Porquê? Diz Romanos 1:20, porque os atributos, e não precisam de abrir, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Nós temos diante de nós uma maravilhosa tela cujo autor é o nosso próprio Deus, o Deus único e verdadeiro. E é isso que vamos analisar um pouco esta manhã no relato de Gênesis 1, 6 a 25. Iremos contemplar a perfeita bondade do Deus Criador, por meio das coisas que foram criadas, e vamos analisar desde o segundo dia até parte do sexto dia. Então, vamos então ler Gênesis 1, 6 até o versículo 25. Diz assim a palavra de Deus. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas.
Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. E disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. À porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então, a perfeita bondade do Deus Criador, podemos ver a partir do versículo 6, em que começa o segundo dia, em que nós vemos que a palavra de Deus disse, pelo relato de Moisés, que haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Mas a primeira coisa que podemos destacar aqui no texto, que é muito interessante nós notarmos, irmãos, é o "e disse Deus". Foi Deus, por meio da sua soberana vontade, que criou todas as coisas. O Espírito Santo que pairava sobre as águas e o Verbo, por meio do Verbo Jesus Cristo, por meio de uma soberana voz, fizeram com que todas as coisas existam. E Deus ordena que seja criado o firmamento no meio das águas para fazer a separação das águas. Agora, deixem-me dizer que isto, para mim, no estudo desta passagem, foi a minha pedra no sapato. Okay? Foi a expressão talvez mais difícil de interpretar, de fazer a exegese desta palavra. Ora, então, o que é o firmamento, afinal de contas? Poderia também ser traduzido por expansão. Okay? E é uma dimensão, um espaço que foi criado por Deus. E o objetivo, como vemos aqui, é fazer a separação entre águas e águas. Agora, apesar da muita discussão entre os teólogos, eu li vários comentários, uns diziam uma coisa, outros diziam outra coisa, várias opiniões sobre o que é que significa o firmamento e a separação entre as águas. E apesar desta discussão, e até de nem haver uma representação exata do que é o firmamento, aqui em Gênesis 1:6, a melhor
a melhor definição que nós podemos dar é simplesmente o espaço para o firmamento, o cosmos. É tudo aquilo que vai desde a atmosfera até à infinitude do espaço. Isso é o firmamento. Tá bom? E, irmãos, fiquemos com esta imagem. O propósito de Deus era separar duas porções de água. Tá bem? E aqui o caso complica-se para nós. Para aqueles que talvez tenham a mente mais fértil, estão a começar a imaginar como seria, a desenhar na mente, como seria o firmamento e a separação entre as águas e as águas. Não é? A verdade é que o texto bíblico não nos dá indicações sobre nem sequer o estado desta água que está no superior, no topo, está bem? Se é gasoso ou se é líquido, se é grossa, se é fina. A Bíblia não nos dá essa ideia, nem sequer no original, no hebraico. Está bem? Não podemos definir se é uma neblina de vapor estável ou se é uma porção de água líquida que forma uma cúpula, uma bolha sobre toda a terra. Não podemos tirar essas conclusões do texto. Por isso também aqui, como eu tive que ser, e eu estava a desenhar coisas, como é que será então o firmamento, onde é que está, e águas por cima e por baixo, temos que ser humildes com o texto, está bem? Temos que ser humildes e entender, como disse João Calvino acerca desta passagem, este versículo, que não foi o propósito de Deus dar-nos um livro detalhado sobre astronomia. E eu até concordo com ele quando ele diz que, em relação ao significado específico e à imagem do firmamento, isso é supérfluo, é acessório. Está bem? Mas que compreendamos, que confiemos que aqui está o firmamento, mesmo não sabendo o que é, possamos afirmar a todo o fôlego, sim, foi Deus que criou. Foi Deus que criou. E assim se fez. Disse Deus, haja firmamento no meio das águas e a separação entre águas, e assim se fez. Diz o final do versículo 7. Então é o diálogo entre aquilo que Deus disse, ordenou para ser criado, e então Moisés a falar e a confirmar, efetivamente, inspirado por Deus, que tinha sido feito. E assim se fez. Essas são as palavras de Moisés. E aqui nós podemos ver que realmente se cumpriu o comando da ordem de Deus. E disse Deus, haja firmamento, e assim se fez. Nós podemos aprender algo sobre o nosso Deus. O nosso Deus único e verdadeiro. Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus cuja palavra, cujo livro e todas as promessas nele contidas são dignas de confiança, irmãos. São dignas de confiança. E isso deve ser motivo de louvor para o seu povo. Deve ser motivo de louvor. Nós lemos hoje, no início, Salmos 145, e vamos voltar a essa passagem, por favor. Podem abrir em Salmos 145. Okay. Versículo 13. Versículo 13 diz: o teu reino, diz Davi, o autor deste salmo de louvores, o teu reino, o reino de Deus, o teu reino é o de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Agora notem, o Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Aquilo que Deus diz, temos a sua revelação especial neste livro, nós podemos confiar que Ele vai cumprir. Nos tempos de alegria e nos tempos de dificuldade, nós podemos confiar no nosso Deus. Nós podemos refugiar-nos, consolar-nos nas suas palavras, nas suas promessas, mesmo neste mundo caído. O nosso Deus é um Deus fiel, irmãos. É um Deus fiel. E por isso podemos clamar as palavras do salmista, no Salmo 135, 5 e 6. Não precisam de abrir, que diz: com efeito, eu sei que o Senhor é grande
e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprova ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Então, que ao contemplarmos a criação, as coisas que estão ao nosso redor, estejamos onde quer que estejamos, que realmente nós possamos clamar que o nosso Deus é grande, que possamos a cada paisagem que observamos, a cada monte que vemos, ficar abismados com a grandeza do nosso Deus e que Ele está acima de todos os deuses. O Deus Criador é também um Deus fiel no qual nos podemos refugiar e confiar hoje e para todo o sempre. Hoje e para todo o sempre. E então, continuando na análise do texto, nós vemos que assim chamou ao firmamento aquilo que nós chamamos como céus. Diz o versículo 8, e chamou Deus ao firmamento céus. E houve tarde e manhã o segundo dia. Então passou mais uma tarde e manhã. A expressão que no hebraico, e vimos isto com o irmão Daniel da última vez que foi exposto o texto de Gênesis, a expressão que no hebraico designa um período de 24 horas, pelo qual eles contavam os dias. Tarde para o período de trevas e manhã para o período da luz. Então, 24 horas. E para reafirmar que realmente Deus criou todas as coisas em 6 dias literais e que contemplou toda a sua criação no sétimo, nós vemos sempre aqui a expressão dia, yom, no hebraico. E sempre que ela é acompanhada de um numeral, nós vemos aqui no final do versículo 8, segundo o numeral dia, está a falar, no hebraico, a ideia, em todo o Antigo Testamento, a ideia é de um dia de 24 horas. Então podemos confiar e afirmar com certeza que Deus sim criou os céus e a terra em 6 dias literais. 6 dias literais. Não eras, não milhões de anos, mas dias literais. E entristece-me ao ler às vezes comentários e ideias de teólogos tentarem colocar Deus num frasco, alegando que não é possível Deus ter criado tudo em 6 dias literais e ter contemplado a sua criação no sétimo. Não passam de interpretações humanistas, evolucionistas, pagãs até. Retiram as ideias que estão no mundo e tentam encaixar na Bíblia. E, ao fazer isso, negam o poder e a sabedoria de Deus sobre a sua criação, que é do seu domínio. Deus é dono dos céus e da terra. Como podem ousar afirmar que Deus não criou, não tem poder para criar todas as coisas em 6 dias literais? O Deus que é grande e acima de todos os deuses. Não é? Então não nos deixemos enganar, irmãos. Não se deixem enganar, não deixem os vossos filhos enganarem-se também na escola. Okay? A ciência dos dias de hoje, que vai mudando a cada 5 anos, 10 anos, 3 anos, afirma que há eras, há milhões de anos, mas nós, como filhos de Deus, como seu povo, devemos afirmar que Deus criou todas as coisas em 6 dias literais. E é possível comprovar isso indo ao idioma original, ao hebraico. Então, aqui está, houve tarde e manhã do segundo dia. Agora vamos avançando. Continua o relato da criação, em que Deus faz a separação entre as águas, e diz aqui para as águas se ajuntarem num lugar, o qual se chama de mares, e da porção seca surge das águas, da porção seca que surge das águas, ou seja, torna-se visível, é aquilo que significa quando diz aqui, apareça a porção seca, a qual se chama de terra. Então Deus faz a divisão entre os mares e a terra, porção de água e porção seca. E até aqui, notem o que aquilo que Deus faz é organizar a sua criação por partes, por divisões, e separando-as devidamente. Então, na pregação passada, nós vimos que Ele separou
o dia e a noite. Ainda não foram criados o sol e a lua, está bem? A sua própria glória resplandecia. O dia e a noite, os céus, e vimos aqui o firmamento para separar as águas, a terra e os mares. Vemos aqui Deus a organizar de forma ordeira a sua criação. E no final do versículo 10, nós vemos esta primeira declaração, esta expressão, e viu Deus que isso era bom. Depois de dividir toda a sua criação por partes e dar nomes, viu Deus, contemplou aquilo que fez e disse e viu que era bom. Esta declaração é como um selo de autenticidade da parte do próprio Deus, como que dizendo, isto está perfeito e conforme eu designei. É isto que significa. Isso era bom. Era bom, a perfeita bondade do Deus Criador. E a criação de Deus reflete aqui os seus próprios atributos. Deus é bom e assim é a sua criação. Tudo aquilo que Ele faz é bom. E é a palavra que nos dá testemunho que é por meio da criação que Deus se faz conhecido. Como vimos nós em Romanos 1:20, do qual todos os homens são indesculpáveis. Não há como dizer que Deus não existe, porque a própria criação, que foi perfeitamente criada, dá testemunho do próprio Deus. É como nós vimos no início, é um quadro, é uma pintura do próprio Deus. Não há como dizer que não foi Deus, não há como dizer que não foi Deus que criou. Mas eu tenho que vos dar um resumo. Já vimos que Deus criou tudo e Ele disse que isso era bom. Mas eu agora tenho que avançar na história bíblica e dar-vos um trailer do resto da história bíblica. Tá bem? Eu sei que vamos chegar à queda de Adão e Eva mais à frente, versículos mais à frente, no capítulo 2. Tá bem? Mas eu preciso de dar um resumo. Apesar de Deus ter criado todas as coisas perfeitamente e na sua bondade e viu que era bom, criou de forma perfeita, a queda por meio de Adão e Eva, por meio do pecado original de Adão e Eva, teve efeitos à escala cósmica. Irmãos, afetou toda a criação. Não só em nós, seres humanos, não só nós, descendentes de Adão e Eva, somos afetados pelo pecado, mas também nas restantes coisas criadas. Toda a harmonia das coisas criadas foi afetada pelo pecado de Adão e Eva. Notem o que diz Romanos 8:22. Não precisam de abrir, podem tomar nota se estiverem a fazê-lo. Romanos 8:22 diz: toda a criação, a um só tempo, ao mesmo tempo, geme e suporta angústias até agora. Toda a criação geme e suporta angústias até agora. Estes são os efeitos da queda sobre a criação. Ainda assim, nós vemos que é o próprio Deus, na sua soberania, continua e é por meio da sua graça e misericórdia a sustentar a sua própria criação. Por meio do próprio Jesus Cristo. Ora, não é assim que nos diz Colossenses 1:17, quando diz: nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. É pela sua graça e misericórdia que podemos contemplar a sua criação. Por isso, glória seja dada a Ele, que podemos contemplar dessa forma. Mas falando ainda dos efeitos da queda, nós podemos ver os seus efeitos das suas mais diversas formas. Eu vou dar alguns exemplos. Terremotos, como aquele tão severo que assistimos hoje, temos assistido na Turquia. Tsunamis, tornados, furacões e outras coisas mais. A criação geme angustiada devido à queda. E o que vemos agora, no tempo presente, contrasta com a perfeita bondade
do Deus Criador aqui em Gênesis. Estava tudo em harmonia, tudo estável. Tudo isso foi quebrado com a queda. Este é o pequeno trailer da narrativa bíblica que temos que entender também e levar a palavra de Deus para os dias de hoje. Mas continua o versículo 11. Continuamos a analisar o relato da criação. E ordenou Deus que se criasse na porção seca, notem, na terra, relva, ervas que davam semente. Vemos aqui no versículo 11, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. Nós aqui vemos algo maravilhoso sobre a criação do nosso Deus. Vemos que Deus cria, dá à terra capacidade de frutificar, de dar fruto, por meio de ervas que deem semente. E vemos que Deus criou todas as coisas com a capacidade de serem sustentáveis, de se garantirem no futuro. E por isso criou ervas com capacidade de terem semente, para se reproduzirem também no futuro. E a mesma coisa para as árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. Então é a forma sustentável como Deus criou todas as coisas, com a capacidade de se reproduzir também. Então por isso é que hoje nós podemos cultivar trigo, ou cultivar também uma macieira por meio da maçã, se enterrarmos e esperarmos alguns anos, e vai nascer alguma coisa. Tudo perfeitamente organizado pelo nosso Deus. É a forma maravilhosa como Ele cria as coisas. E a forma ordeira como Ele cria tudo de acordo com a sua bondade. Quão criativo é o nosso Deus também. Nós vemos aqui, segundo a sua espécie, nós conseguimos contemplar o quão criativo é Deus. Estima-se que hoje em dia, isto é um estudo que saiu em 2011, estima-se que haja cerca de 390 mil espécies de árvores, que se encaixam aqui nesta definição. Árvores, plantas, ervas. 390 mil, das quais 80 mil, ok, ainda estão por descobrir. Está bem, nos dias de hoje. Obviamente, tudo é fruto também de cruzamento de espécies, diversas espécies, ok? Que dá origem a ainda mais espécies, está bem? Mas mesmo assim nós conseguimos contemplar a criatividade e a abundância da criação do nosso Deus. Tantas espécies que nós podemos contemplar e muitas ainda por descobrir. Vez após vez nós ouvimos nas notícias, foi descoberta tal espécie de planta, tal espécie de inseto, de animal. E assim é. E assim é com o nosso Deus. Infelizmente, nós hoje também, apesar de nós vermos e podermos maravilhar-nos com as coisas criadas, nós também temos efeitos da queda no dia de hoje. E nós vemos a idolatria nos dias de hoje, a estas mesmas coisas criadas. Daniel falou da última vez do panteísmo. Okay? O panteísmo está muito em voga nos dias de hoje com as religiões da New Age. Tudo o que é a veneração, a considerar Deus, tudo o que são as árvores, tudo o que está na natureza, tudo aquilo que foi criado como sendo uma divindade. Isso é o panteísmo. Considerar todas as coisas criadas como um Deus. E estes são os efeitos da queda também. O homem passou a idolatrar, em vez de adorar o Criador, passou a adorar a criatura, as coisas criadas. E vemos nisso o panteísmo como uma dessas realidades que vemos hoje bem presente, não só nas religiões da New Age do norte da Europa, mas também muitas religiões orientais que estão a influenciar o mundo ocidental nos dias de hoje. Estes são os efeitos da queda também que podemos viver nos dias de hoje. Continua o relato de Gênesis e dos versículos 14 a 19, nós vemos anteriormente, terminou o terceiro dia
E dos versículos 14 a 19 nós vemos o quarto dia. E vemos que Deus criou os luzeiros no firmamento dos céus. Já sabemos o que é o firmamento. Esse espaço, essa dimensão que foi criada, o cosmos. E vemos agora, sim, aqui que Deus criou luzeiros para fazerem separação entre o dia e a noite. Para também fazer a distinção. Sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam eles para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. Então Deus criou os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, como nós hoje conhecemos que é o sol, e o menor para governar a noite, ou seja, a lua. E também as estrelas. Então todos os astros celestes, inclusive o sol, a lua, as estrelas, foram criados então no quarto dia. Foram criados no quarto dia. E hoje podemos ter acesso, os irmãos podem ir ao Google, até podem ir mostrar aos filhos, aos netos, ir ao Google pesquisar telescópio Hubble. E vocês irão conseguir ver a majestade e a grandiosidade da criação de Deus. Do espaço que hoje, de acordo com os astrónomos, ainda se está a expandir o universo. Salmos 19:1 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então nós podemos olhar à noite, não tanto aqui na cidade, talvez por causa da poluição luminosa, mas ir para o campo, olhar para o céu e contemplar a imensidão das estrelas e realmente afirmarmos que pela forma como tudo se sustenta, de forma ordeira, ainda que neste mundo caído, nós podemos dar testemunho, é o nosso Deus o dono de tudo isso. É o nosso Deus o dono de tudo isso. É o próprio Deus que, como diz o Salmo 147, 4 e 5, conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Então, foi Deus que criou o sol, a lua e as estrelas. Mas também aqui nós vemos bem os efeitos da queda. O homem continua a adorar as criaturas, as coisas criadas, em vez de adorar o autor dessas mesmas coisas. E nós vemos hoje a veneração à astrologia. Os homens a venerar e a querer fazer previsões com base na posição dos astros. Sol, lua, estrelas, constelações. Realmente nós vemos que inúteis são essas previsões. Porque é o nosso Deus que é sobre todas essas coisas, todos esses deuses, todos esses ídolos. Não é? Então vemos também os efeitos da queda na astrologia, na veneração dos astros, das coisas que foram criadas. Não é? E vemos aqui então que no versículo 18 e 19, Deus criou o sol, a lua, para governarem o dia e a noite e fazerem a separação entre a luz e as trevas. E aqui sim, nós temos então os dias de forma semelhante àquilo que nós vemos hoje, com o sol e a lua. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã o quarto dia. E avançamos nos versículos 20 a 23. Nós vemos no quinto dia que Deus povoa. Agora Deus começou no quarto dia e vai continuar no quinto e no sexto também. Depois de organizar e dividir os céus e a terra, Ele começa a habitar, começa a encher as coisas criadas e as divisões que Ele mesmo criou. E no versículo 20 nós vemos que Ele povoa as águas de enxames de seres viventes e também as aves. Cria as aves e enche o firmamento dos céus com as aves. Então vemos aqui que Ele cria, Deus, os animais aquáticos e as aves.
os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, baleias, orcas, hipopótamos, e aqui está todos os seres viventes que rastejam, mas que habitam no meio aquático, peixes, tudo isso Deus criou. Aves, águias, canários, andorinhas, tudo isso Deus criou. E aqui o que é interessante é que nós vemos no final do versículo 20, é que Ele pôs as aves a voar sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Agora, firmamento dos céus, e aqui outra vez a pedra no sapato, está bem? A pedra no sapato. Aqui o que quer dizer, e algumas traduções, para quem tem a versão revista e corrigida, está traduzida aqui sob o firmamento dos céus como sobre a face do firmamento dos céus. Resumindo, aquilo que Deus nos quer mostrar é que Ele colocou as aves a habitar na parte mais visível que nós temos do firmamento dos céus, ou seja, dos céus. Tá bem? Ele colocou as aves numa parte visível, que é a face do firmamento dos céus. Que nós, do ponto de vista da terra, é aquilo que nós conseguimos ver dos céus. E aí Deus colocou, então, as aves para habitarem. A face do firmamento dos céus. Foi Deus que criou todas estas coisas e, de forma especial, no versículo 22, Deus abençoou os animais aquáticos e as aves, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Então, uma bênção especial para que este grupo, da parte da criação, possa ser abundante e habitar as águas e os ares com abundância. Não é? E assim terminou, então, a tarde e a manhã do quinto dia, com a criação dos animais aquáticos e as aves. Agora, vamos analisar os versículos 24 e 25. Mas a primeira parte, porque eu vou deixar a segunda parte deste sexto dia, na verdade, vou deixar a segunda parte deste sexto dia para o irmão Rui Pedro, que irá estar a pregar da próxima vez que estará a ser exposto o texto de Gênesis. Então vamos ver o que Deus criou, então, aqui nesta parte do sexto dia. Produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie, e assim se fez. Fez Deus os animais selváticos, domésticos, conforme a sua espécie. Então vemos aqui a diversidade pela qual Deus criou todas as coisas. Então, animais domésticos, está a falar de gado, está a falar de gatos, está a falar de todo o tipo de animais que possam ser domesticados pelo homem. Animais selváticos podem ser os leões, as chitas, okay? Répteis também, cobras, formigas, baratas, aranhas, está bem? E eu sei que alguém já está com comichão, não é? Na roupa. Está bem? Já está com comichão. Amados, aqui em Gênesis não havia arrepios, está bem? Por ver baratas ou aranhas. Tudo, e mais à frente, Adão e Eva conviviam harmoniosamente, sem sentirem medo das baratas, das aranhas, das cobras. Ok? Mas vemos aqui a diversidade de espécies pela qual Deus criou todas as coisas. Neste mesmo estudo de 2011 que eu há pouco citei, estima-se que hajam cerca de 7 a 8 milhões de espécies. 7 a 8 milhões de espécies, das quais só se conhecem cerca de 1/8, tá bem? Cerca de 15%. Tá bom? Então, há muito ainda por descobrir. Deus criou uma obra maravilhosa ao criar todas as coisas, e nós vemos isso segundo as suas espécies. Há uma imensidão de espécies ainda por descobrir.
Tá bem? Aqui os irmãos brasileiros, aqui presentes, têm um grande tesouro no vosso país, que é a vossa floresta amazónica. Os investigadores continuam a ir lá, vez após vez, nós vemos relatos. Descobrimos uma espécie nova de sapos, por exemplo. Descobrimos uma espécie nova de cobras, ou uma planta nova descobrimos. Está bem? Tanta coisa, tão imensa que é a criação do nosso Deus. E por isso nós devemos temer, nós devemos dar glórias a Deus por Ele, porque Ele está acima de todo e qualquer Deus. Quem é que se pode levantar e dizer, eu criei tudo isto? Inútil será clamar isso diante das maravilhas que o nosso Deus criou. Então Deus criou todas estas coisas no sexto dia. E da mesma forma que eu relatei há pouco, que nós vemos os efeitos da queda também nos dias de hoje para os animais aquáticos, para as plantas, as árvores, o mesmo acontece com este grupo de animais também. Nós vemos, eu não quero aqui ferir suscetibilidades, mas eu vou ter que clamar, vou ter que afirmar isto. Aqueles que religiosamente seguem o veganismo, o vegetarianismo, na verdade eles estão a negar aquilo que Deus nos deu para realmente nós dominarmos. Tá bem? Os animais que providenciam para nós a carne, para nós comermos. Animais os quais que Ele criou e nos deu domínio e disse que era bom. Ok? E aqueles que rejeitam e vivem religiosamente como uma religião este tipo de práticas e regimes alimentares, clamando que fazemos isso porque não queremos magoar os animais, ou porque os animais, inclusive, ousam dizer até que os animais têm alma, são seres sencientes. Okay? São os efeitos da queda, a idolatria às coisas criadas. E o vegetarianismo e o veganismo podem ser levados ao extremo, demonstrações disso mesmo. Tá bem? Se alguém aqui não pode comer carne por razões de saúde, está desculpado. Tá bem? Mas é um grave mal que nós vemos no dia de hoje. E deixem-me dar-vos um outro exemplo. Tá bem? Eu pensava nisto há cerca de um mês atrás. Eu não sei se vocês viram nas notícias. Eu estava um destes sábados, há cerca de um mês atrás, sentado, num dos raros sábados em que eu estou sentado a ver televisão. Okay? E eu não sei se vocês assistiram, eu estava a ver a CMTV e estava a ver esta marcha a favor dos animais, promovida por um grupo IRA, tá bem? Intervenção Resgate Animal. Acho que é assim a sigla deste grupo. Amados, eu ia pegar fogo nessa tarde, tá bem? Aquilo foi uma marcha idólatra aos animais, tá bem? Obviamente, uma das coisas que eles diziam, uma lei do governo que eles querem retirar sobre o maltrato aos animais, e deixem-me fazer um parênteses. Obviamente, Deus deu domínio à criação, a nós, mas nós devemos cuidar da criação. Nós devemos ser mordomos. Deus deu domínio e somos mordomos da sua criação. Obviamente temos que cuidar bem da nossa criação. Não me levem a mal. Mas e passou a tarde toda a fazer entrevistas a várias pessoas sobre os animais. Amados, eu vi, e aquilo era um altar de idolatria, eu vi mulheres a chorar, tá bem? A chorar, a serem entrevistadas, a chorar, a dizerem para não maltratarem os animais, que são, inclusive, mais preciosos do que algumas pessoas. Eu ouvi senhoras a dizer isto. E eu fiquei, incrível como o ser humano fabrica ídolos. Prefere adorar as criaturas ao invés de adorar o próprio Criador.
E deixemos aqui o dedo em Gênesis 1 e abramos em Romanos 1,18, por favor. Nos poucos minutos que nos restam. Romanos 1,18. Eu vou ler toda a passagem. Romanos 1,18 até ao versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. E agora notem, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Estas pessoas que estavam a idolatrar animais, muito mais do que simplesmente proteger ou sendo mordomos da criação de Deus, estavam a idolatrar os animais, considerando-os, inclusive, superiores à cereja no topo do bolo, que é a raça humana da criação. Eu já estou a dar outro trailer, está bem, da próxima pregação. São loucos, pensam que são sábios, pensam que estão a fazer o bem, mas são loucos. E notem o que o apóstolo Paulo diz aqui: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. É isto que acontece nos dias de hoje. A idolatria às coisas criadas, a idolatria aos animais. Considerar os animais ao mesmo nível que os seres humanos. E amados, eu não conheço os corações, não conheço as vidas de todos, muito menos os corações. Se há aqui alguém que se chama mãe ou pai de gatos ou cães, está bem, que se arrependa diante do Senhor. Ok? Que se arrependa diante do Senhor. Esse é um grande mal que vemos hoje na nossa sociedade. Eu sou mãe de 2 filhos e 3 gatos e 4 periquitos. Estamos a rir, mas é um reflexo da idolatria que vivemos nos dias de hoje. Afastaram-se da imagem da glória do Deus incorruptível e fizeram semelhante à imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E esta é a imagem da queda em que nós vivemos, da criação caída. Mas, amados, terminamos com isto e com esta maravilhosa esperança de que, apesar da criação gemer em angústia, nós temos a esperança, temos a promessa da parte da própria palavra de Deus, que a mesma criação irá ser redimida. Apocalipse 21 e 2, e vamos abrir rapidamente para todos termos acesso e contemplarmos a redenção da própria criação em Apocalipse 21, 1 e 2. Vemos aquilo que o apóstolo João viu. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Esta é a promessa que temos da parte de Deus, que um dia, por meio de Jesus Cristo, e aqui vemos os benefícios e a extensão da sua redenção, da sua obra na cruz, da sua morte na cruz e da sua ressurreição, nós vemos que a sua redenção não se estende só a nós, e glória a Deus por isso, que por Cristo nós podemos ser reconciliados a Ele,
pedirmos perdão pelos nossos pecados, mas também a promessa de que a redenção será redimida. Ela aguarda a vinda do Rei, do Salvador, Jesus Cristo. E um dia iremos contemplar, nós com corpos glorificados, essa mesma nova criação. E se tu estás aqui esta manhã, e talvez estás a contemplar todas as coisas e até a ser confrontado com a realidade de que Deus é o Deus Criador, é o único e verdadeiro que criou todas as coisas, mas talvez estás resistente em prostrar-te diante dele. Crê em Jesus Cristo. Ele é o único que te pode redimir, que te pode salvar, que te pode transformar e te dar uma nova visão sobre as coisas que nós vemos à nossa volta, que foram criadas. E tu podes clamar, como o salmista em Salmos 24, 6, por meio da fé em Jesus Cristo. Tu podes clamar que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tu podes clamar isto mesmo. O salmista ainda diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem terá acesso à presença de Deus? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Isto vai obter do Senhor a bênção. E isto é só possível se tu te arrependeres dos teus pecados e creres no Deus bom, perfeito e criador dos céus e da terra. E aí poderemos clamar, poderás juntar-te ao povo de Deus e clamarmos todos juntos a uma só voz, louvores ao Senhor, como diz o Salmo 148, que não temos tempo para ler, mas que realmente todo o povo se junta para louvar a Deus pela sua criação, pelas coisas que foram criadas. Louvemos ao Senhor pela perfeita bondade com que criou todas as coisas. Nós vemos a perfeita bondade do Deus Criador. E isso deve resultar em louvor, em adoração somente a Ele. Então vamos pedir ao Senhor, terminando, que Ele nos ajude realmente a temê-lo cada vez mais, a humilhar-nos cada vez mais diante da sua santa presença. Oremos. Senhor, te damos glórias, Pai, porque podemos contemplar a tua imensidão por meio das coisas que foram criadas, Pai. Humilha-nos, Senhor, quando contemplamos os céus e a terra. Realmente, ajuda-nos a temer-te mais, Senhor. A viver de uma forma mais digna, Senhor. Para ti, tu que criaste todas as coisas, Senhor. E realmente eu peço que por meio do relato da tua criação tu possas prostrar aqueles que estão endurecidos de coração, que possam crer em Jesus Cristo e realmente abraçar-te, Senhor, ter-te como Pai, sermos filhos do Pai Celestial, o Deus Criador, Senhor. Louvor e glória seja dada somente a Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém.